Olá, eu me chamo Sara e eu sou graduada em Psicologia. Dia 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo e hoje eu vou falar com vocês sobre autismo. O primeiro ponto é sobre a definição. Então, o que é autismo? O autismo ele é uma alteração no neurodesenvolvimento. Então, tanto isso para criança quanto para adulto. E também usamos o termo espectro, que na verdade é o conjunto de transtornos que tem a mesma característica e aí fez um aglomerado, né? Deixou tudo em conjunto e se criou esse termo. O segundo ponto é a etiologia. Então, da onde veio, né? Qual que é a origem do autismo? Então, muitos estudos dizem que é multi, né? Mas também tendem a dizer que 50% é genético e 50% é do ambiente. Então, por exemplo, ao nascer eu posso ter uma predisposição a desenvolver e ser autista, né? Ter o transtorno. E aí o ambiente pode contribuir com isso para mim. Outro ponto é sobre o diagnóstico, né? Como saber se meu filho é autista? Então, o autismo diagnóstico não é feito através, por exemplo, de um exame de sangue, de testes, não. Realmente é feito algo clínico, então vários profissionais, eles vão analisar os comportamentos dentro do transtorno e aí vai tentar entender se está dentro do transtorno ou não, porque muitas vezes algumas características não fecham o diagnóstico. Agora eu vou falar com vocês sobre as características do autismo. Um exemplo, quando a criança nasce e aí na amamentação, geralmente a mãe tende a olhar para o bebê, né, amamentando, olho a olho. A criança autista não vai ter essa interação do olhar olho no olho com a mãe. Essa é uma das características. Um outro ponto também é alguns comportamentos estereotipados. Então, por exemplo, a criança pode fazer movimentos assim, ou ficar assim, por exemplo, nessa posição. Um outro ponto também é ter a fala muito repetida, então repetição diversas vezes de uma fala, de uma frase, ou até mesmo ficar repetindo, por exemplo, algumas frases de desenho ao mesmo tempo, repetindo. Alguns também das alterações tá ligada à comunicação da criança, à interação social, né, e de como ela vai se comportar, a linguagem também. Então, por exemplo, quando uma criança autista, quer pedir para a mãe algo, por exemplo, ela não vai falar, mãe, eu quero tal coisa. Muitas das vezes ela vai pegar a mãe, vai puxar a mãe, vai levar a mãe até o que ela quer. Então, também vai ter essa falha na comunicação. Então, também está ligado à interação social. Muitas crianças, elas são sensíveis a algumas coisas, ao toque, ao barulho, à luz. Isso vai depender de criança para criança. Como também alguns repertórios, né, que vai acontecer dentro do autismo vai ser característico. Como, por exemplo, a criança está brincando e ela quer, por exemplo, brincar sozinha. Geralmente, eles não gostam de dividir nem o brinquedo e nem brincar também junto. Eles gostam de ficar mais no seu canto, interagindo consigo mesmo. E, geralmente, eles sempre escolhem um objeto, né? Tem uma afeição por um objeto para ser seu, para realmente se apegar. Se apegar, vamos se dizer. Um ponto também que é muito importante, que é característico, são os estímulos que eles recebem. Então, por exemplo, barulho, tudo isso. Nós, por exemplo, conseguimos administrar isso, né? Então, barulho, sei lá, calor, eles muitas vezes não. Então, tem dificuldade, né, desse estímulo todo ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Muitas das vezes, eles são agressivos, eles ficam realmente assim um pouco irritados, grita, muitas vezes põe a mão aqui na região aqui da orelha, né, no ouvido, então, tipo, na intenção de falar, eu não quero, né, eu não quero esse contato. Isso é fundamental. E isso não pode ser confundido como birra. É realmente a dificuldade, né, de estar ali, né, de estar interagindo com aquilo que ele nem pediu para que ele interagisse, né. Agora falando sobre interpretação, vou dar um exemplo. Eles também têm um pouco de dificuldade. Se eu falar assim, está chovendo, por exemplo, chuva de canivete, ou tá pegando fogo, ou nem cavacatuça,
realmente ela vai entender que a vaca, né, tá tossindo, que realmente tá caindo canivete do céu, que realmente tá pegando fogo. Ela não vai interpretar isso socialmente igual nós interpretamos, né? Então tem essa característica também. Agora, eu quero falar com vocês sobre um outro lado, né, que é sobre os níveis, né? O primeiro nível é o nível leve, o segundo é o nível moderado e o terceiro é o nível mais severo. Então, esses níveis, eles estão ligados ao quanto a criança vai precisar de apoio para algo. O primeiro nível vai precisar de bem pouquinho apoio. O segundo vai precisar de um pouco mais, uma atividade aqui, outra atividade ali. E já o terceiro, que é o severo, vai precisar de apoio em todas as atividades, ou quase todas. Isso criança ou também o adulto. Então, esses são alguns níveis de classificação do autismo. Uma forma de intervenção do autismo é o método ABA, que está ligado à terapia comportamental. Então, eles vão focar nos comportamentos da criança e algumas intervenções no desenvolvimento. Mas pensando bem, também é super importante, na verdade, quase sempre é feito assim, uma equipe multidisciplinar, com psicólogos, muitas vezes psiquiatras, ou até mesmo fonoaudiólogo, neurologista. Então, assim, cada criança ou cada adulto vai ter uma equipe diferente, porque também vai depender em qual nível de desenvolvimento a criança está, para poder meio que montar um planejamento de estrutura de intervenção para a criança. Entrando nesse link de intervenção, um outro ponto que está ligado é o prognóstico. É o que se espera da doença, é o que se espera do transtorno. E quanto mais cedo tem intervenção, vai ter um melhor prognóstico, porque vai ter um melhor tratamento. Né? Então, a chance de ter um melhor prognóstico é melhor. Então, o prognóstico é isso, né? É o que vai se esperar. Então, ter um tratamento antecipado é fundamental. Eu quero falar com vocês agora 2 exemplos, né? Que isso vai influenciar muito. É fundamental que os pais tragam estímulo, interajam com as crianças ou com o adulto mesmo, em casa também é fundamental, além da terapia, além dos processos que a criança vai ter que passar. 2 exemplos. O primeiro, se eu falar, João, olha para mim, João, olha para mim, muitas das vezes ela não vai olhar para mim. E aí o fundamental é eu pegar a criança, trazer para perto e falar, João, pegar a mão dela e colocar bem no meu olho, nos meus olhos, desculpa. Colocar, João, olha para mim, João, olha para mim, realmente trazer a mão dela. Um segundo exemplo é pedir para pegar água. O exemplo, Joana, pega para mim o copo. Ela pode não pegar, então você vai lá, pega ela, pega a mão dela, põe no copo e traz até você, realmente o copo físico. Então, esses são alguns processos que vai ajudar, né? Algo físico, tocável. Porque o que não tiver no repertório da criança ou do adulto, ele tende a não fazer ou não entender. Então, se não tiver algo do repertório dele, porque geralmente eles seguem toda uma rotina, não gostam de sair da rotina, tem uma sistematização total em referente a isso, então isso é fundamental. Esse processo não é o que você vai fazer e já vai, nossa, não. Na verdade, é um processo, então tem etapas e tem que ter muita paciência e realmente saber interagir e o melhor de tudo, o amor e o carinho. Para ir finalizando com esse tema, eu quero tratar com vocês sobre a questão da família. O quanto a família é fundamental, gente, é muito fundamental. Muitas das vezes, né, quase todas as vezes, a gravidez ela é idealizada. Então, meu filho vai ser isso, vai ser aquilo. Então, quando recebe o diagnóstico do autismo, muitos pais, eles entram no processo claramente de luto, né? É preciso passar por esse processo, né? Pra, vamos dizer, matar para aquela idealização morrer. Então, o primeiro passo, né? Eles vão viver em si a negação. Então, porque foi acontecendo. Então, vão falar, porque meu filho, porque está acontecendo isso comigo, então processo de negação. Depois eles vão meio que tendo esse entendimento, então vão elaborando melhor, vão entendendo como que funciona, porque sim.
E o outro passo é realmente a aceitação, né? A aceitação, não, isso realmente sim está acontecendo. Então, eles vão ver esse processo de luto. E um outro ponto que é fundamental é se criar, né? Na verdade, agora é uma dica, infraestrutura, né? Em relação ao autismo, ao tratamento, porque quanto melhor tem infraestrutura, estudos, pesquisas, vai melhorar o prognóstico de todos os níveis referente ao autismo. E agora, vou falar uma frase muito, muito emocionante de um pai. O pai, ele perguntou assim para o seu filho: Filho, o que você vai ser quando você crescer? Ele respondeu: Pai, eu vou ser feliz. Então é isso, pessoal. Muito obrigada.